Bom dia, paz de Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Mais um dia que o nosso Senhor nos dá, nos concede para nós buscarmos a Sua presença, buscarmos a Sua face e iniciarmos o dia fazendo aquilo que é devido fazer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, passemos ao nosso devocional. O texto de referência da Escritura é Isaías 32, capítulo 2, que nos diz assim: Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. E assim nos escreve Jonathan Edwards. Há dois tipos de medos e perigos aos quais os homens estão sujeitos: os temporários e os eternos. Os homens estão frequentemente angustiados por medo de males temporais. Vivemos em um mundo mau, onde estamos sujeitos à abundância de tristezas e calamidades. Grande parte de nossa vida é despendida em tristezas por males presentes ou passados e em temores quanto a males futuros. Que criaturas pobres e angustiadas nós somos quando agrada a Deus enviar seus juízos entre nós. Se ele visita um lugar com enfermidade mortal e prevalente, que terror nos aperta o coração. Se alguém adoece e treme por sua vida, ou se nossos amigos próximos estão à beira da morte, ou em muitos outros perigos, quão temeroso é o nosso estado. Porém, a base suficiente para paz e segurança para pessoas acostumadas a tais medos e levadas a tais perigos. Somente Cristo é um refúgio em toda tribulação. Há nele um fundamento para apoio racional e paz, independentemente do que nos ameace. Aquele cujo coração é firme, confiante em Cristo, não precisa ter medo de qualquer má notícia. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim Cristo está em redor dos que o temem. Contudo, há um outro tipo de medo e perigo pelo qual temos grande respeito: o medo e perigo da ira de Deus. Uma consciência aterrorizada, a expectativa temerosa de terríveis frutos do pecado e a indignação de um Deus irado. Esses são os mais infinitamente terríveis temores. Se os homens estiverem sob perigo dessas coisas e não estiverem adormecidos, ficarão mais aterrorizados do que com os medos de qualquer mal exterior. Os homens estão em um estado deplorável por estarem naturalmente expostos à ira de Deus, e se forem sensatos, por mais triste que seja o seu caso, terão medos terríveis e expectativas sombrias. E verdades terríveis essas que Jonathan Edwards nos fala. É uma verdade que ele simplesmente constata. O medo é algo constante no homem. Noutra leitura, ele já nos falou sobre as mais variadas maneiras pelas quais nós podemos morrer. São incontáveis os perigos dos quais nós estamos cercados. A morte, a doença, o vírus, a miséria, a crise. E se tais perigos já não causassem terror suficiente, os homens impenitentes têm sobre si o iminente juízo de Deus. A ira de Deus é motivo de terrores extremos. Tanto é que eles fazem ao máximo para excluir a Deus e a verdade de suas mentes. Mas o terror está lá no fundo. E se você morresse hoje, né? Essa pergunta. O que lhe aguardaria? Busque o Senhor enquanto se pode achar, é o que nos diz a Escritura. O autor ele vai nos dizer que o homem sensato, ele teme, ele tem medo, e isso é a mais pura verdade, isso realmente é coerente, porque a nossa situação ela é macabra. A nossa situação é extremamente complicada.
O que nos aguarda, o que merece o homem natural, é uma eternidade no inferno e muitos males nessa vida. Então, realmente a nossa situação, ela é lastimável, no mínimo, essa é a palavra que se poderia usar. Mas nisso tudo, o que é maravilhoso é que aquele que crê, aquele que tem Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele pode ser liberto de todos os temores. Ele é liberto de todos os temores. Não é que nós nos lançaríamos de peito aberto ao perigo. A questão não é essa. A questão é que a Escritura ela nos fala de coisas maravilhosas que nos são concedidas em Cristo. Ainda que nós sejamos humilhados, nós somos mais do que vencedores. Ainda que nós sejamos desprezados, ninguém pode nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Mesmo que nós soframos, nenhum sofrimento poderá se comparar à glória revelada em nós. Ainda que nós venhamos mesmo a morrer, Cristo nos diz que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E Paulo nos fala também: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Ele não fala nessa ordem, né? Mas como está aqui na minha cabeça, é isso que ele fala. A morte perdeu totalmente o seu poder, perdeu totalmente a sua força. Cristo a venceu. E João também nos escreve: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Corramos então a esse perfeitíssimo e amoroso Salvador que nos livra do medo, que nos livra do motivo do medo. Nós não temos por que temer. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, Deus bondoso, Deus amoroso. Rendemos-te graças, Senhor, por Cristo Jesus, teu Filho, em quem o Senhor nos estendeu o teu amor, em quem contigo temos paz, em quem temos comunhão contigo e com os irmãos que tu nos deste, a tua igreja, Senhor. Meu Deus e meu Pai, quantos temores cercam o homem, a peste, a morte, a pobreza. Senhor meu Deus, quantas calamidades, a morte de entes queridos, pessoas próximas. Senhor meu Deus e meu Pai. E como estas coisas podem nos afetar de fato, como estas coisas podem nos abalar, nos angustiar. Senhor meu Deus, mas graças te rendemos mais uma vez, pois tu nos deste uma âncora. O Senhor nos deu uma rocha inabalável, firme, como os montes ao redor de Jerusalém. Sim, meu Pai, Cristo Jesus tem o teu Filho, pelo qual te louvamos, Senhor, pois nele somos mais do que vencedores, Senhor. Nele, ó Deus, nós somos reconciliados, feitos teus filhos. Não somos mais órfãos, somos antes co-herdeiros. Nele as maravilhosas promessas nos aguardam. Nele somos libertos, somos livrados de tua santíssima ira que há de vir sobre este mundo muito em breve. Senhor meu Deus e meu Pai, graças, ó Pai, por Cristo ter vencido a morte. Graças, Senhor, por neste amor todo medo ser vencido. Firma-nos neste amor, Senhor. Dai-nos fé, dá-nos, Senhor, a mente de Cristo. E assim, ó Deus, que de fato assim vivamos, não enfrentando loucamente o perigo. Nós sabemos que não é isto que o Senhor quer. Mas ainda, Senhor, que a nossa carne, que o nosso coração venha a desfalecer. Tenhamos sempre em mente
que o Senhor, Cristo, é a fortaleza de nosso coração, é a nossa herança para sempre. Sim, ó Pai, no nome de quem nos achegamos também a Ti. Amém, Senhor. Pois bem, hoje nós estamos orando esses dias especificamente pela igreja local, nós já estivemos orando pelos pastores, pelo ministério da palavra, pelo ministério eh, dos sacramentos, pela, pela correta administração da disciplina. Nós oramos também pelas lideranças, pelos irmãos em geral, por santificação e fidelidade. E hoje nós oraremos o nosso pedido de oração para que você faça na sua casa é que o Senhor desperte a sua igreja para o evangelismo. Que a sua igreja, que você junto com ela, que nós, eu, aqui junto com a minha igreja também, sejamos sal e luz em nosso bairro, em nossa cidade. Vocês oram aí e eu orarei aqui, como é do nosso costume. E no diário de oração do Fundo Barnabás, eu gostaria de ler aqui para vocês a postagem do dia. No caso de ontem, eu já tive comunicando que aqui a gente fala com um dia de atraso, porque lá eles postam o diário de oração às 7 da manhã, se eu não me engano, e aqui a nossa live é às 6. Então eu sempre posto do dia o pedido do dia anterior. Eu vou ler para vocês. Sentimos muito a falta dele, disse Miriam depois que seu marido, Nadim, morreu em agosto. Vocês lembram do pedido de ontem, né? Mas Deus o chamou ao seu peito e nós agradecemos a Deus pre- por seu presente do céu. Louve a Deus pela fé forte cristã de Mariam e ore para que ele esteja perto dela nos dias difíceis que estão por vir. Ela também se consola ao lembrar que seu marido morreu, salvando a vida de outro homem, Anum, viúva de Faisal. Aqui, os pedidos são pelos paquistaneses que foram 2 que morreram, né, dia 3 de agosto, se eu não me engano, e um que ficou com sérios problemas, problema da visão, problema no pulmão. Eles foram obrigados a entrar no esgoto para fazer, limpeza e sofreram um acidente lá. As autoridades não foram atrás eh, porque seria impuro, seria cerimonialmente impuro para eles tocar nos cristãos. Ela também se consola ao lembrar que seu marido morreu salvando a vida de outro homem. Anum, viúva, de Faisal, que também morreu no esgoto, lembra que seu marido estava muito doente, mas teve de ir trabalhar naquela noite, pois, caso contrário, teria perdido o emprego. A irmã de Faisal acredita que o patrão muçulmano forçou Faisal propositalmente a trabalhar em um domingo, porque é um dia sagrado cristão. Peça ao Senhor para consolar as viúvas, filhos e parentes de Nadim e Faisal. Então, eh, Nadim e Faisal foram os que morreram. Se eu não me engano, Michel foi o que ficou vivo. Vamos estar orando, vamos estar apresentando a Mariam, Mariam em oração. Que o Senhor a console, que o Senhor abençoe e que o Senhor eh, esteja a transformar aquela sociedade. Que o seu evangelho mude aquele país e que a Escritura nos fala de Cristo como um cavaleiro que sai vencendo e para vencer. Então que o evangelho ele vença, ele prevaleça, ele avance imparavelmente sobre aquele país, sobre aquele povo. Oremos por isto. Por hoje é só, agora de manhã, quer dizer, mais tarde eu aguardo vocês para a leitura e oração das Sagradas Escrituras, hoje, de Gênesis 13 ao 15. Mais tarde.